Glória a Deus. Olha já para alguém do teu lado, fala assim: fica ligado na palavra. Olha para ele, para ela, e fala assim: fica ligado no culto. Ligado no culto, irmãos. A gente perde muita coisa às vezes porque permitimos que o inimigo roube de nós aquilo que o Senhor quer derramar nos cultos, no meio da igreja, dos louvores, da palavra. Então cabe a nós essa atenção, cabe a nós essa responsabilidade de estarmos ligados e prontos até para receber o que Deus tem para derramar, amém? E é sobre isso que nós iremos falar. Pega a tua Bíblia aí, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, Mateus, capítulo de número 13, esse é o capítulo das parábolas de Jesus, né? Não que ele falou por parábolas somente nesse capítulo, mas é o que tem várias parábolas de Jesus, 7 parábolas ali. Nós vamos ler uma delas, meditar em uma delas, porque Deus ele quer nos ensinar através da sua palavra poderosa, amém? Mateus capítulo 13, nós vamos ler 2 partes desse texto aqui. Nós vamos pular, nós vamos do 1 ao 8 e depois nós vamos para o versículo 18. Nós vamos ler mais passagens, então o pessoal da mídia aí pode ficar ligado para colocar na hora que formos acompanhar mais passagens na palavra de Deus. Glória a Deus. Todos acharam aí Mateus capítulo 13, versículo de número 1, amém? Glória a Deus. Diz assim, do 1 ao 8, depois vamos para o 18, tá? Diz assim, ó: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 18 agora. Ouçam, portanto, o significado da parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, aqui nós estamos, queremos te agradecer, Pai, te louvar por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, podendo ouvir a tua palavra, podendo ser alimentados, Pai, por aquilo que nos fortifica, por aquilo que nos mantém de pé, que nos ajuda na caminhada. Então, Senhor, nessa manhã, fica conosco, Pai, fala aos nossos corações,
Precisamos, Senhor Jesus, que essa palavra ela venha causar o efeito necessário. Precisamos que a Tua palavra ela venha, Pai, gerar transformação em nós, nos levantar se nós estivermos caídos, nos dar ânimo se nós estivermos desanimados, nos colocar de novo no caminho se nós estivermos fora do caminho. A Tua palavra é poderosa para isso e nós cremos no poder que há nela. Então, Senhor, fala aos nossos corações. Estamos aqui dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para derramar nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Cuide de cada coração, de cada vida. Repreendemos todo o mal, repreendemos tudo aquilo que vem, Senhor Jesus, para roubar, Senhor Jesus, a atenção, o foco do Teu filho e da Tua filha, porque o diabo, o inimigo, ele sabe que a nossa vitória está ligada ao quanto da Tua palavra está na nossa vida e no nosso coração. Então fala com cada um de nós, Senhor, nessa manhã, o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem é o sucesso na visão de Deus. Amém? O sucesso na visão de Deus. Nós temos muitas vezes uma visão do que é sucesso de modo errado, né? Se nós perguntarmos o que é sucesso para alguém, eu creio que vão ter muitas respostas. Eu creio que cada um vai ter ali o que ele entende ser sucesso na vida dele. Eu sei que cada um vai falar assim: sucesso para mim é isso, é aquilo, uma coisa ou outra. Às vezes eu vou discordar, às vezes eu vou concordar. Mas a questão principal nós estamos falando do sucesso na visão de quem? Nós estamos falando de sucesso aqui, em que padrão? Padrão humano e natural? Ou estamos falando de um sucesso no padrão bíblico, no padrão de Deus? Então, eu creio que se eu perguntar aqui, quem aqui quer ter sucesso na vida? Eu creio que só se você for muito tímido e acanhado que você não vai levantar sua mão. Mas dentro de você vai falar: que pergunta mais óbvia, pastor. A resposta é muito óbvia, é lógico que eu quero ter sucesso. Então o sentido é que todos nós queremos ter sucesso. Você faz as coisas pensando em ter sucesso no que faz. Você monta algo, você adquire algo, você se dedica por algo, esperando ter sucesso naquilo que você gastou, dinheiro, tempo, investimentos. Tudo na vida a gente almeja ter sucesso, mas a questão principal é em que padrão nós estamos buscando esse sucesso. Na visão de quem você tem buscado sucesso para a tua vida? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem tem o desejo de ser um fracassado na vida, ninguém vai levantar a mão, é óbvio, porque você quer ser bem sucedido. Nós queremos ter sucesso naquilo que fazemos, por onde andamos, aonde estamos. É óbvio que o ser humano quer isso. E é pecado ter isso? Não, meu irmão. O errado é quando nós buscamos o sucesso dentro dos nossos padrões. O errado é quando nós entendemos ou enxergamos o sucesso na ótica natural e humana, sendo que a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual, ele mostra um sucesso diferente de muitas óticas humanas e naturais que nós vemos. Primeiro ponto, você que está aqui, eu quero crer que você crê na Bíblia, que você crê na palavra sendo Deus falando conosco. A palavra é o Senhor falando aos nossos corações. Então, se você crê assim, nós agora vamos meditar nela e ver o que ela diz sobre sucesso. Nós vamos ver que no padrão humano, sucesso é ganhar. Quanto mais você ganha, mais sucesso você tem. Padrão bíblico, padrão de Deus, nós vamos ver que sucesso tem aquele que perde. Já mudou. Padrão humano, nós vamos ver que o sucesso é quem se torna maior. Quanto maior eu for, quanto mais longe eu chegar, aí é sucesso. E a Bíblia diz que sucesso, no padrão dela, você tem que ser o menor. Aquele que quiser ser o maior tem que ser menor. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que aprender a perder a sua vida. O padrão de Deus para o sucesso na vida de alguém, na minha vida e na sua vida, ele é o oposto. Nós vamos ver que o padrão humano, ele vai nos dizer: você precisa ganhar, ganhar, ganhar. Você precisa ser o maior, o maior, o maior. E a palavra de Deus vem nos dizendo: ei, se você não perder, você não vai alcançar.
se você não perder, você não vai conseguir. Se você não se tornar o menor, você nunca será o maior no reino, porque o padrão é diferente. Nós vamos ver que o mundo vai dizer para mim e para você assim: você quer ter sucesso, meu irmão? Conquiste, conquiste, conquiste. A palavra vai nos dizer: quer ter sucesso? Renuncie, renuncie, renuncie. Abra mão, olhe para algo que está te atrapalhando de caminhar com Deus, desista daquilo. Veja algo que está te tirando da presença do Senhor, renuncie aquilo. A palavra de Deus vai falar que nós teremos sucesso quando nós renunciarmos e não quando nós conquistarmos. Então tudo depende do padrão. Agora, o grande problema é que estamos vivendo um tempo em que a igreja não conhece o padrão bíblico. Aí fica difícil, porque aí tudo que você ouve sobre sucesso, você absorve, você adquire, e você se aprofunda naquilo, você começa a se envolver com aquilo. Meu irmão, o que mais nós vemos na internet são receitas de sucesso. Fala para mim se você não abre o YouTube, o Instagram. Fala para mim se você não vê direto propagandas de pessoas dizendo, né, com aquele carrão lá atrás no fundo, e ele mostrando assim: quer ter sucesso? Eu vou te ensinar. Clique no botão saiba mais, dê um clique ali no link da descrição, e você vai ver o que eu fiz para ter sucesso, para fazer, para acontecer. Meu irmão, nós temos milhares de pessoas com receitas de sucesso. Talvez você possa olhar e dizer assim: pastor, eu já comprei, eu adquiri, eu cliquei lá no Saiba Mais, e o que o cara falou era verdade, eu consegui ali investir, ganhar, o negócio deu certo para mim. Amém, meu irmão. Mas você já perguntou para Deus se esse é o sucesso que Ele tem para você? Se é isso que Ele queria para você? Se esse era o plano dele para você? Nós precisamos começar a caminhar querendo um sucesso que vem do alto, e não um sucesso que vem de baixo. Tudo que você possa adquirir aqui, ganhar aqui, acumular aqui, meu irmão, trazendo a falsa ilusão de que você está tendo sucesso, para o Senhor não tem valor nenhum. Porque quando Deus olha para sucesso, Ele vê o que você abriu mão, o que você deixou por amor do reino, o que você se tornou para servir, o que você está se tornando na presença dEle. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então a perspectiva, o padrão é diferente. O sucesso humano e natural é um, o sucesso bíblico, aquele que vem de Deus, é outro. Então, biblicamente, o que é sucesso? Eu peço que coloque aqui para a gente ler rapidinho, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Você nem precisa abrir sua Bíblia aí para o celular, olha aqui em cima e acompanha aqui comigo, por gentileza. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim, Deus dizendo para Josué: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. O que Deus falou para Josué quando Moisés morre? Deus falou assim: Josué, não se aparte da palavra, da lei. Não deixe de fazer aquilo que está escrito, aquilo que eu direcionei. Era Deus dizendo para Josué. Josué estava com medo, Josué estava desanimado. Era uma luta nova que ele ia enfrentar, era uma fase nova na vida dele. Mas Deus olha para ele e fala assim: Josué, quer ter sucesso? Não se aparte da minha palavra, porque é ela que vai gerar sucesso na sua vida. É ela quem vai fazer você prosperar. É ela quem vai te dar a vitória que você precisa. É a palavra que vai fazer você alcançar aquilo que eu preparei para a tua vida. E assim você terá sucesso, não no padrão humano, mas o sucesso que eu preparei para você. Meu irmão, olha para alguém do teu lado e fala assim: Deus tem sucesso para a tua vida. Ele tem, irmãos, mas é o padrão de Deus, é na maneira de Deus, é aquilo que Ele preparou para mim e para você. Esse é o sucesso que nós devemos buscar e almejar. Abre aí de novo, João capítulo 15, versículos 5 e o 7. Evangelho de João capítulo 15, versículos 5
e 7, agora é Jesus falando. João 15, 5, versículo 5 e 7, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus aqui está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão ter sucesso, vocês serão bem-sucedidos. Meu irmão, só para nós entendermos o que é sucesso na Bíblia então. Sucesso na Bíblia é obedecer e praticar a palavra e gerar frutos para o reino. Repita comigo: obedecer, praticar e gerar frutos. Meu irmão, nós fomos criados para isso. Você pode achar, pensar que você foi chamado para fazer uma coisa A, B, C, não sei, mas biblicamente, claro, tudo que for acontecer na tua vida, que faz parte do plano de Deus, está ligado a você obedecer, a você praticar a palavra e a você gerar frutos. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Nós não estamos vendo mais frutos sendo gerados. Nós adoramos aqui no louvor e uma parte da letra estava dizendo: eu sou uma terra seca, já não gero mais frutos. Porque a única forma de você gerar frutos, irmãos, a única forma de você ter sucesso na visão de Deus na sua vida, é você obedecendo e praticando a palavra de Deus. Não tem outra forma, não tem fórmula mágica, não tem um atalho. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a obedecer, a praticar a palavra, para que frutos venham ser gerados. O sucesso na visão de Deus é olhar e ver eu e você gerando frutos para o reino. Só que o diabo, ele tem tentado enxertar no nosso tempo, na nossa vida, na igreja, que você não precisa gerar nada para Deus, que o sucesso está ligado em o quanto você está conquistando para você. Sabe qual é a visão que nós temos de uma pessoa bem sucedida? É quando na igreja nós olhamos ela e vemos: meu Deus, essa pessoa, ela está sempre bem vestida, ela tem um carrão, ela tem uma empresa top, ela tem um dinheiro ali sobrando, a crise chegou e não pegou ela, ela nunca passa problema, nunca passa dificuldade. Aí nós temos a falsa ilusão de que essa pessoa, ela alcançou o sucesso, de que ela é bem sucedida. Eu não estou dizendo que uma pessoa bem vestida, que tem dinheiro, que é próspera, que tem um carro bom, uma casa boa, não esteja vivendo o sucesso que Deus deu. Mas eu estou dizendo que nem todo mundo que você vê aparentemente que tem sucesso, Deus está olhando do céu e está vendo sucesso nela. Porque o sucesso que Deus vê é quando nós estamos obedecendo, praticando e gerando frutos. Agora faz uma pergunta para alguém do teu lado. Pergunta mesmo, por favor. Fala assim: quais frutos você está gerando no reino? Irmão, essa é uma pergunta muito séria e importante que nós temos que fazer para nós. O que eu tenho representado no reino de Deus? O que você tem representado no reino de Deus? Quais são os frutos que você tem gerado para o reino de Deus? Quantas pessoas você alcançou esse ano? Quantas vidas você pregou a palavra de Deus esse ano? Quantas pessoas precisaram da sua mão estendida e você estendeu? Quantas coisas você fez na obra, na casa de Deus, nas coisas que o Senhor colocou para nós fazermos? A questão é: você está gerando fruto ou não? Jesus mesmo disse: quer saber se uma pessoa mesmo é boa? Vê os frutos que ela está dando. Vê se ela está dando fruto ou não. Aqui no capítulo 15 de João, nós vamos ver Jesus falando: permaneçam em mim para que vocês deem fruto, porque se vocês não derem fruto, o meu pai, que é o lavrador, ele vai vir e vai cortar, vai arrancar vocês, porque não tem sentido nós estarmos ligados na fonte de vida se nós não gerarmos vida. Não tem sentido você dizer que está ligado a Jesus se você não dá frutos. Meu irmão, é impossível, repita comigo: impossível alguém estar ligado em Jesus e não produzir frutos. É impossível. Quando nós estamos ligados nele, nós vamos produzir. Você não tem ideia do que Deus quer fazer, do que Deus quer usar você, a maneira que Ele quer usar a sua vida. Você não tem ideia do que você pode fazer para o reino, se você entender
que o sucesso é você obedecer, praticar, porque Jesus quer que você gere frutos. Sabe, nós temos que aprender a olhar e entender que o sucesso na visão de Deus, ele é diferente daquilo que nós temos ouvido e aprendido nos nossos tempos. Irmãos, quando nós olhamos para os apóstolos de Cristo, Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele envia os seus apóstolos ali. O que nós vamos ver? Irmão, nós vamos ver eles serem perseguidos. Nós vamos ver que eles morreram, tiveram mortes trágicas pelo Evangelho. Se você olhar para a história deles com o olhar humano, o que você vai dizer? Fracassaram. Pô, o tempo todo que passaram aqui, perseguidos, tiveram mortes horríveis. Pô, fracassou. Então, na nossa ótica, na ótica do mundo, na ótica natural, os apóstolos fracassaram. E na ótica de Deus, eles tiveram sucesso, porque eles morreram pelo Evangelho, eles sofreram pelo Evangelho, eles foram perseguidos pelo Evangelho. Então, para Deus, sucesso. Na ótica humana, fracasso. Quando nós olhamos para a história do apóstolo Paulo, aquele que expandiu a igreja de Cristo, aquele que alcançou outros continentes, aquele que plantou igrejas em outros lugares, até chegar onde nós estamos aqui hoje. Quando nós olhamos para a vida dele, me mostra algo na biografia dele ali, que você possa, no nosso padrão, falar, que cara de sucesso. Quando você olha a biografia, pela Bíblia, você vê, o cara sofreu, foi perseguido, apanhou, foi preso não sei quantas vezes, pegou um navio, naufragou, ficou uma noite e um dia ali, boiando, até encontrar ali a beira da praia para sobreviver, foi picado por uma cobra. Nós vemos tanta coisa, a gente olha, meu Deus, o que esse cara tem para eu dizer que ele fez sucesso? Na ótica natural, Paulo é um fracassado. Por quê? Porque não tem nada na história dele que mostre, no nosso padrão, que ele obteve sucesso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus vê nele e falou sobre ele, nós vemos, Paulo fez sucesso. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Na minha visão e na sua, na visão humana, talvez a gente olhe e fale assim, fracassado. Não deu uma bola dentro, meu irmão, não fez um gol, o cara não... Quando nós olhamos para Jesus, o que nós vamos ver? Se você ler a crucificação, quando Jesus está pendurado no madeiro, humilhado, nu, sofrendo por amor de mim, por amor de você, passando tudo que estava passando, sem merecer, ele não precisava passar aquilo, ele não precisava sofrer, ele não precisava ser humilhado, mas Jesus decidiu fazer aquilo. Por quê? Por amor de nós. E tem uma parte que as pessoas ali estão passando, porque a crucificação era algo público, estendiam ali aquela cruz, estendiam a pessoa naquela cruz, pelada, uma situação vergonhosa, toda machucada, Jesus estava lá, e todo mundo que passava, a maioria, alguns passavam e falavam assim, você não é o filho de Deus? Você não é o rei dos judeus? Você não é isso, aquilo e aquilo outro? Se você é, por que você não se solta daí? Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Se você é, por que você está sofrendo assim? Se você é, por que está passando por tudo isso? Salva-te a ti mesmo. O que Jesus fez? Permaneceu até entregar a vida dele por vontade própria, até suspirar e dizer, Pai, a ti entrego o meu espírito. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando nós olhamos para essa situação de Jesus, as pessoas passando, elas estavam olhando para Jesus e falando assim, meu, você pregou, fez milagre, curou, falou de um evangelho aí que você está dizendo. Meu, ô Jesus, você passou por aqui, fez isso, aquilo outro, ensinou isso, aquilo e aquilo outro, agora está aí preso nessa cruz, nesse madeiro, sendo humilhado. Na visão de todo mundo, Jesus tinha fracassado. Mas e na visão de Deus? Na visão de Deus ele fez sucesso, porque o que ele fez era o que precisava ser feito. Olhe para alguém do teu lado e fala assim, você precisa aprender a fazer aquilo que precisa ser feito. A palavra de Deus vai nos dizer o que eu preciso fazer, ela vai dizer o que você precisa fazer. Para você obter sucesso, meu irmão, nós como igreja temos que aprender a nos voltar para a palavra de Deus. Porque se você começar a ir na perspectiva humana, você vai começar a acreditar que aquilo que você tem feito é algo que está te levando ao fracasso, sendo que a Bíblia nos garante que obedecer a Deus, fazer a vontade dele e gerar frutos é o que nos traz sucesso. Sabe por que olhar para os apóstolos, olhar para Paulo
e olhar para Jesus, muitos podem dizer que ele não teve sucesso, porque eles olharam a trajetória e o que aconteceu na trajetória. Sabe por que Deus olha para eles e garante que eles tiveram sucesso? Porque Deus está olhando para os frutos que eles geraram. Meu irmão, entenda uma coisa: nós fomos chamados para gerar frutos, e frutos que nós geramos não são para nós mesmos. Esse é o problema da igreja. Você quer vir aqui, você quer buscar, você quer se entregar, só que você quer gerar fruto para você. Jesus morreu na cruz, não foi por ele, foi por nós. Paulo sofreu tudo que sofreu, não foi por ele, ele sofreu para que a igreja crescesse. Os apóstolos sofreram o que sofreram, não era para eles, era para que os frutos fossem gerados e a igreja de Cristo começasse a crescer. Então ter sucesso é muitas vezes você sofrer pela vontade que Deus quer fazer na sua vida, é você passar algumas dificuldades, mas saber que os frutos vão ser gerados, e pessoas vão usufruir desses frutos, pessoas vão ser transformadas através desse fruto. Ter sucesso com Deus é você entender que tudo está ligado mais ao resultado do que à trajetória. Meu irmão, tem muitos homens de Deus aí que a gente olha e fala: meu Deus, como que ele fica numa vida assim? Se nós começarmos a olhar um pouquinho fora do Brasil, até mesmo no Brasil, nós vamos ver pessoas que realmente entregaram a vida delas a Cristo, estão agora em uma tribo, no meio do mato, pregando para pessoas, evangelizando, sem benefício nenhum, mas eles entenderam que eles foram chamados para gerar frutos. Não tem problema se vão falar que eles estão tendo sucesso na ótica humana ou não. Eles entendem que sucesso é obedecer, é praticar e gerar frutos na presença do Senhor. Então por isso que nós vemos que o sucesso deles, né, não está na aparente vida que eles levaram, ou das percas na trajetória, mas sim nos resultados. E quando Jesus fala desta parábola, nós já vamos encerrar. Algo importante para nós começarmos a ter sucesso, irmãos, é ver e entender primeiro que o diabo ele tem roubado a única coisa que gera sucesso em nós. O propósito do inimigo é roubar a palavra que o Senhor está querendo semear na tua vida. O propósito do inimigo é roubar aquela semente que tem poder de frutificar dentro de você, que tem poder de gerar algo novo dentro de você. Sabe qual é o grande problema que nós temos vivido nos nossos tempos? Não está faltando palavra. Aonde você vai, aonde você entra, tem um irmãozinho e uma irmãzinha pregando. Tem alguém ali com um coração sincero falando da palavra de Deus para nós. Se você clicar lá nas redes sociais, no YouTube, você vai ouvir, vai passar lá, pastor fulano de tal, né? A irmã lá que é benção, você vai ouvir, vai ter palavra sendo lançada. Sabe qual é o problema? É que essa palavra está batendo aqui e caindo aqui. O problema é que essa semente que é lançada sobre a nossa vida, ela bate aqui e ela cai aqui, ela não entra, ela não germina, ela não gera em nós aquilo que o Evangelho tem poder de gerar. Sabe qual é o problema da sua vida com Deus está do jeito que está? Sabe qual é o maior problema de você? Me perdoe a expressão, mas eu preciso ser o mais transparente possível. Sabe por que você ainda é alguém inútil no reino? Não estou falando na vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa, estou falando no reino de Deus. Sabe por que muitos ainda são inúteis? Porque a palavra, a semente, não chegou nem a entrar no coração, não chegou a trazer o resultado que nós precisamos. Aí nós começamos a olhar sucesso na vida dos outros, começamos a trazer para a nossa vida: não, eu preciso ter sucesso nisso, não, eu preciso fazer o que o outro faz, não, eu preciso correr atrás igual o outro correu, e se esquece que o sucesso para a tua vida está em você receber e deixar a palavra frutificar dentro de você. Quando Jesus fala, Ele dá 4 exemplos, e nós já vamos acabar. Nós lemos aqui, Jesus está dizendo na parábola: o semeador sai para semear. A semente é a mesma, a semente vai produzir os resultados de acordo com cada um que receber ela. Mas Jesus está dizendo: alguns, quando a semente cai, ela cai como se caísse à beira do caminho. Aí Jesus diz assim: e essa semente que cai à beira do caminho, vem as aves e roubam ela. Eu vou pedir para colocar na tela aqui, só para a gente finalizar, o versículo 18, lá de Mateus 13, que a gente leu.
Coloca o 19. Pode colocar o versículo 19. Amém? Está escrito assim, ó. Jesus, ele fala das parábolas e depois ele explica. Nós vamos ver que a primeira semente caiu à beira do caminho, a segunda em uma terra rochosa, a terceira caiu entre espinhos e a quarta caiu numa terra boa. 4 exemplos, apenas um teve sucesso. Versículo 19 está ali, ó, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, ou seja, rouba, toma o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: existem pessoas que eles ouvem a palavra, mas eles não compreendem, eles não entendem. E por não entender, o inimigo vem e rouba aquilo que era para estar no coração dela e dele, gerando fruto. Agora eu pergunto para você, meu irmão: você e eu não entendermos a palavra, é culpa de quem está pregando e ensinando, ou é nossa culpa? Claro que nós vamos olhar muitas vezes e falar assim: é culpa de quem está ensinando. Se eu não estou aprendendo, é culpa de quem ensina. Meu irmão, o que nós mais temos hoje são pessoas que Deus capacitou para ensinar. O que nós mais temos hoje são pessoas habilitadas pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. A culpa não é de quem prega, a culpa está em quem ouve. E quando a culpa está em quem ouve, eu não estou falando de vocês porque eu estou aqui pregando hoje, não. Eu estou me colocando no lugar aí onde vocês estão, dizendo que a culpa também é minha, muitas vezes por não entender. Meu irmão, não entender não é o problema de quem explicou, ter explicado mal. O não entender está ligado à falta de interesse que nós temos de buscar, querer mais e conhecer mais daquilo que nós ouvimos. Para pensar uma coisa: tudo que gera interesse em você, você não faz bem feito. Tudo aquilo que atraiu o seu interesse, você não foi atrás, não buscou conhecer mais, não buscou aprender mais. Levanta a mão aqui, quem fez faculdade? Quem fez faculdade aqui? Foi fácil fazer faculdade? Foi tranquilinho? Não custou nada para você fazer faculdade, além do dinheiro. Não custou tempo, não custou busca, renúncia, interesse. A questão é que nós buscamos aprender daquilo que tem chamado nossa atenção. Nós buscamos aprender mais daquilo que atrai o nosso interesse. Agora o grande problema é que a sua falta de interesse naquilo que gera vida e sucesso em você está te deixando assim do jeito que você está. A palavra bate e você não recebe. Vou perguntar aqui, você não precisa responder. Quantas vezes você pegou as passagens que foram lidas aqui e buscou durante a semana se aprofundar mais nela? Quantas vezes você entra aqui e ouve algum ensinamento e fala: deixa eu marcar isso, porque não é um fulano de tal que está falando, não é a ciclaninha que está falando, é Deus que está falando. Então deixa eu marcar para eu buscar aprender mais do que foi falado. Deixa eu marcar para eu me aprofundar e buscar conhecer mais daquilo. Meu irmão, nós temos aqui média de 30, quando muito mais ali 45 minutos que alguém está ministrando aqui em cima. Você acha que em 30 minutos, 45 minutos, você vai aprender tudo de algo que é ilimitado? É óbvio que tem que ter um interesse da sua parte para você buscar. Sabe por que o inimigo tem roubado muitas vezes a palavra que quer dar vitória para você, que quer gerar fruto dentro de você? É porque falta interesse da sua parte. Para muitos, quando o assunto, meu irmão, é internet, é redes sociais, você pergunta, o cara, a pessoa sabe tudo. Tem pessoas que você vai perguntar sobre um jogo de futebol, a pessoa narra tudo o que aconteceu, ela sabe o nome de todo mundo, ela buscou aquilo ali porque gerou interesse, interessou, ela vai atrás, ela começa a pesquisar, ela começa a se aprofundar, ela começa a conhecer. Pega alguém que é viciado em jogo, você vai perguntar, a pessoa sabe os códigos daqui, dali, ela entende tudo, ela não tem dificuldade de entender aquilo. Por quê? Porque ela se interessou e ela foi atrás. Nada cai na nossa cabeça com um passe de mágica. Tudo que você sabe fazer bem feito hoje foi porque um dia você teve interesse e correu atrás. A sua profissão que você manda muito bem hoje, todo mundo aplaude e fala: meu, você é o melhor profissional que eu conheço. Parabéns, amém, tem que ser mesmo. Mas você buscou isso, você se interessou, você correu atrás, você não ficou esperando acontecer. Agora, por que quando o assunto é palavra, quando o assunto é reino, quando o assunto é crescer para Deus, a gente não tem interesse?
Por que que quando o assunto são as coisas de Deus, não há interesse no nosso coração? Eu não pego e falo assim, foi pregado Mateus 13, deixa eu ler inteiro, deixa eu buscar, ver se o que o pastor falou tem lógica mesmo ou não. Meu irmão, nós temos que aprender a olhar e questionar. Olhar e falar assim, não, eu vou lá ver se isso aí que aquele camarada está falando é verdade. Eu vou ver se a Bíblia diz isso mesmo que ele está falando. A gente conversava e comentava aqui de pessoas que às vezes falavam algumas coisas, e quando a gente ia ver, não tinha nada a ver com aquilo que foi falado. Mas agora, meu irmão, o inimigo está aí. A palavra nos diz que nos últimos dias, que é o que nós temos vivido, o engano iria crescer totalmente. Muitos iriam ser arrastados por falsos ensinos, falsas doutrinas. Muitos iriam ser arrastados, vivendo a vida do jeito que quer, achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, quando não. Quando Deus quer nos dar sucesso, mas é um sucesso pautado na palavra dele. O segundo que Jesus fala aqui, coloca aí o versículo 20 e o 21, é o terreno rochoso. Está escrito lá no versículo 20 do capítulo 13: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. O 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmão, a partir do momento que você decide viver o sucesso de Deus, você fala, Senhor, eu quero viver o sucesso que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os teus planos, a tua vontade, o teu querer. Essa palavra muitas vezes ela vai cair em um ambiente rochoso. Muitos de nós têm sido um ambiente rochoso. O que que é? É aquele que a palavra cai, você se alegra, só que daqui a pouco vem a perseguição, a angústia, e aí você volta a ser quem era. Parece que nada mudou. Meu irmão, esse é um dos que a gente tem mais visto no nosso meio. Quantos não estão aqui, recebem a palavra do Senhor e falam, glória a Deus, Senhor, obrigado por ter falado comigo, essa palavra foi direta no meu coração. Nossa, parece que o irmão que estava pregando naquele dia, o Adriel pregou, ou fulano pregou, parece que Deus fez um mapa ali, né, um raio-x, e essa palavra foi para mim. E aí você se anima, sai alegre. E aí na segunda-feira, primeira luta, primeira prova, o coração já dá aquela angustiada. Aí você fala assim, não consigo, não dá, não vou crer no que foi pregado lá, porque não dá, não é para mim, não consigo. Meu irmão, está na hora de você ser firme, está na hora de você entender que você vai precisar suportar muita coisa para se manter de pé. A primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, tenha interesse. E a segunda coisa, suporte. O dia da luta, suporte, porque a palavra vai causar efeito. Tem pessoas que não alcançam a vitória que Deus quer dar para elas, porque desistem logo na primeira semana, no primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, sendo que nós deveríamos estar firmes, crentes naquele que nos prometeu e naquele que é fiel para cumprir em nós. Então muitos, perante as perseguições, angústias, têm desanimado, têm se tornado uma terra infrutífera, quando na verdade o Senhor quer gerar frutos em você. Versículo 22, a gente correr aqui e acabar. Versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Muitos de nós recebemos a palavra e falamos assim, Senhor, eu vou me entregar, eu vou fazer a tua vontade, eu quero dar frutos na tua casa. Eu estou entendendo que o Senhor não me chamou à toa, que não é por acaso que eu estou na igreja. Eu entendo que o Senhor me escolheu com um propósito e eu vou gerar fruto. Aí você sai determinado. Passa uns dias, a perseguição chega, as preocupações no seu coração com as coisas do mundo começa a tomar o seu coração, ou você começa a se fascinar com as riquezas do mundo. E aí o que Deus estava querendo gerar em você, você abre mão para buscar as coisas que vão agregar na sua vida natural. Não, eu preciso me preocupar com isso, com aquilo. Não, eu preciso adquirir isso, eu preciso buscar aquilo. E aí a vontade de Deus começa de novo a decair na tua vida, quando na verdade ela tem que ser a prioridade. O que Jesus deixou escrito lá no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver lá no finalzinho que Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de quem?
e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Meu irmão, nós somos chamados para buscar em primeiro lugar o reino, mas nós não temos feito isso. A palavra nos direciona a buscar primeiro as coisas do alto, mas nós não temos feito isso. Como que você vai querer ter sucesso? Como que você vai querer ver e olhar para a sua vida e deixar um resultado de vitória, frutos na presença do Senhor, se você só busca o que é do seu próprio interesse? Se nós só estamos habituados a buscar aquilo que vai favorecer a nossa vida natural e nos esquecemos que o reino de Deus está esperando a manifestação daqueles que o Senhor chamou para gerar frutos. Quando Jesus olha, Ele fala assim, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus está dizendo, vocês não têm ideia do tanto de coisa que tem para fazer relacionada ao reino, mas são poucos que querem, são poucos que almejam isso, são poucos que têm buscado isso. Mas nessa manhã eu creio que você vai buscar. 23, para a gente acabar. 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui nós vemos que Jesus está dizendo: aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que entende, ele vai frutificar, ele vai gerar bons resultados. Nós temos que aprender, irmãos, a entender a palavra, permanecer na palavra, desenvolvermos na palavra e frutificar na palavra. Não basta você vir aqui só ouvir, você tem que buscar naquilo que você ouviu, desenvolver, crescer, se aprofundar, para que assim você possa gerar frutos para o reino de Deus. Só assim nós teremos o sucesso, que é o sucesso na visão de Deus. Para de buscar sucesso somente no campo natural. Para de buscar sucesso somente naquilo que agrega na tua vida natural. Vamos começar a experimentar o sucesso que Deus tem para nós. Sabe, não tem coisa melhor, irmãos, do que nós olharmos para a nossa vida e ver que Deus está usando a gente para alguma coisa. Não tem coisa melhor do que você olhar para a tua vida e ver que Deus tem usado você, não para te engrandecer, não para você se exaltar, não, mas para você ver os frutos que estão sendo gerados, os resultados. Quantas vidas têm conhecido Jesus através da sua vida? Quantas pessoas têm ouvido uma palavra e uma pregação através da sua vida? Nessa manhã nós precisamos mudar o entendimento do que é sucesso. Nessa manhã nós precisamos voltar à raiz, à palavra de Deus, e entender que só teremos sucesso aos olhos de Deus se nós obedecermos, praticarmos a palavra e gerarmos frutos nela. Amém? Fica de pé. Fecha os teus olhos que eu quero orar, para que toda semente que caia na tua vida, ela venha gerar frutos em você. Há quanto tempo você não gera nada na presença do Senhor? Ou talvez você nunca gerou nada na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer você voltar a gerar. Ele quer que você entenda que você é uma terra boa, que Ele quer usar para gerar frutos em Juquitiba, em São Lourenço, no Barnabés, em São Paulo, no Brasil, no mundo, não sei. Nós não podemos subestimar os planos de Deus para nós. Talvez existam pessoas aqui que Deus vai enviar para outros estados. Talvez tenham pessoas aqui que Deus vai enviar para outras nações. A gente não sabe. Nós entendemos que a vontade de Deus é que o reino cresça, se expanda. Mas como que o reino de Deus vai crescer se nós ficarmos paralisados? Como que Deus vai usar a minha vida e a sua se nós não estamos nem aí para aquilo que é relacionado ao reino? Nós só queremos o que diz respeito a nós, pessoalmente. Não, sucesso é ter, o sucesso é ganhar, o sucesso é isso e aquilo. Não, irmãos. O sucesso é você se dispor a fazer aquilo que Deus, antes de você nascer, já era plano na tua vida. Existe um plano de Deus antes de mim e de você nascermos. Mas para viver esse plano, para obter sucesso no que Deus quer, nós precisamos voltar à palavra e entender que é ela quem vai gerar frutos em nós.
Fecha os teus olhos aí.